Boa tarde. Pessoal, me chamo Amifilho, eu sou desenvolvedor web lá na Globo.com e gostaria de agradecer primeiramente ao convite aqui da organização. Estou gostando de ver, está bem legal o evento, bem organizado. Está cheio também, né? Casa cheia sempre é bom. Primeira vez que eu venho aqui, espero que não seja a última. Mas vamos lá, que diabo é isso, né? Quem sabe o que é Throttle e Debounce? Alguém aqui sabe? Pode falar, não vou fazer pergunta, não. Você sabe? O que é? Sacanagem. Ah, então, são basicamente dois padrões de código. Eu costumo chamar de gambiarras elegantes, certo? Para não chamar só de gambiarra, porque só gambiarra fica feio. Mas o que é que eu quero com isso? Primeiro, eu trabalho na Globo.com, acabei pulando alguns passos aqui, tudo bem, faz tempo que eu não palestro. Meu Twitter, @mifilho, estou aqui todo dia reclamando da vida, porque essa é a função principal do Twitter, e depois eu falo de algumas coisinhas de front-end, então, enfim. Eu vou apresentar para vocês uma problemática que eu vou poder resolvê-las mais à frente com esses dois padrões. O problema principal aqui é, a gente, por mais que a gente proteja a nossa aplicação web, principalmente JavaScript, quando a gente está desenvolvendo interface de usuário, a gente não tem controle sobre esse carinha aqui, que são os eventos de usuário. Porque os eventos do usuário, o próprio usuário que usa essa aplicação que tem controle sobre isso, né? Então, ele que sabe onde ele clica e quando ele clica e como ele usa a sua interface. Então, a gente pode encontrar vários problemas se a gente não souber controlar alguns desses eventos. Alguns casos: clique, resize, scroll da tela, o próprio movimento do mouse. Então, vai depender do caso, né? Você pode desenvolver algum jogo que depende do movimento do mouse. Então, é importante ter algumas coisas em mente. Um caso bem simples e clássico, né? Se você tem algum form em Ajax para fazer alguma requisição, quando, sei lá, alguém aperta no botão de submit, você quer fazer uma requisição Ajax. Não é novidade também, tem gente que aperta duas vezes em tudo, principalmente usuários que são novos na web, não estão habituados a usar a web, vêm do mundo desktop, acha que tudo é 2 cliques também. Quero abrir alguma coisa, vou dar 2 cliques em alguma coisa, então vai clicar no botão, dá 2 cliques. Isso também toca numa questão de acessibilidade. Pessoas com deficiência motora, por alguma razão, sei lá, vai que alguém tem mal de Parkinson, não consegue dar um clique só, dá 2. Então, você pode disparar requisições desnecessárias. Por exemplo, é claro que isso é um tipo de coisa que você tem que se proteger no back-end também. Você não vai deixar o usuário fazer a mesma compra 2 vezes, por exemplo, no e-commerce. Mas é aquele velho dilema, né? Onde eu faço as minhas validações de formulário? No front-end ou no back-end? Eu diria que a resposta correta é nos dois. Se protege no front-end para o que dá a se proteger e no back-end também. Assim você evita também requisições demasiadas. Então, nunca sabe quando vai ter um cara para sair clicando em tudo e você perde o controle. Se por acaso você fez alguma coisa que depende do resize da tela, claro que ninguém vai abrir uma aplicação e vai ficar dando resize na tela para usar esse negócio lá. Mas só para ilustrar o problema. Se alguém faz um resize na tela de 100 pixels, dependendo aí do poder computacional da sua máquina, que hoje em dia todas são rapidíssimas, então ele vai disparar esse evento aí, um resize, mais ou menos umas 100 vezes. Aliás, mais não, né? De 100 para baixo. Mas, dependendo do cálculo, da função que você está executando no seu handler do onResize, isso pode se tornar uma operação lenta. Executar 100 vezes esse cara de uma vez. Mesma coisa acontece no onScrew, né? É um caso mais familiar. Muita gente implementa lógica baseada no scroll
Tem parallax que é feito com JavaScript, né? Às vezes precisa de uma coisinha JavaScript, não dá para fazer puramente com CSS algumas coisas, dependendo do que se quer. Aqui a gente tem o mesmo problema. Então ele vai sair disparando o event onScrew de todas as maneiras. E ainda tem o problema do mobile, né? No mobile é pior ainda. No mobile a gente até tem um controle maior do onScrew, ele dispara menos vezes, justamente por problemas de performance. Mouse move, né, como eu falei antes, você faz um jogo e depende do movimento do mouse para apontar alguma coisa na tela. O mouse move é pior ainda porque a gente tem duas dimensões. Então, se você move no X e no Y, nesses dois eixos, ele vai somar esses dois caras e vai disparar, nesse exemplo aqui, 150 vezes a quantidade de pixels somadas das duas dimensões. Então, tem que ter muito cuidado com esses tipos de problemas. Tem também um outro caso para ilustrar isso, que é quando alguém aqui já usou o Canvas para fazer alguma coisa, animação, desenho, jogo. O Canvas tem pela filosofia do Canvas, de desenho do Canvas, ele tem um probleminha, né? A gente sabe que a gente que está habituado a desenhar coisas na web, a gente sabe que tem uma div lá, se a gente muda alguma coisa da div, muda ela de posição, ele vai atualizar todo o estado desse objeto na tela. Então, ele vai tirar o objeto de um lugar e vai colocar em outro. No Canvas é diferente. Você vai ter que repintar tudo que você fizer. Então, senão, por exemplo, se você tem um quadrado no meio da tela, move esse quadrado para o canto da tela, ele vai para o canto da tela, só que ele vai continuar pintado no meio da tela. Você tem que dizer que quer tirar ele também de dentro da tela. Então, basicamente, você tem que apagar tudo que você fez e redesenhar todos os elementos na tela a cada frame. E, dependendo do que você tem, pode ser uma coisa bastante pesada. É claro que os desenvolvedores de jogos já têm esse problema há muito tempo, já resolveram esse problema há muito tempo também, tem várias técnicas para isso. Mas só para ilustrar o problema aqui de uma maneira bem idiota. Digamos que a gente tem um jogo e a gente tem o game loop, certo? Que é aquele loop que nunca para. Ele está verificando ali o que é que mudou no jogo e se mudou alguma coisa, redesenha tudo na tela. Ou seja, se o personagem se moveu de lugar, eu tenho que atualizar isso na tela também. Então tem o game step e o update ali, que é o update do meu canvas, no caso. E esse update canvas, digamos que eu tenho um monte de cálculo pesado ali, um monte de coisa para fazer. E dependendo de como você usa isso, pode ficar muito ruim a experiência do usuário no final. Esse é um péssimo exemplo. Eu estou fazendo um loop aqui com set interval, né? Não vou colocar um while aqui, senão vai travar tudo. Então aqui eu já tenho um controle inicial do meu fluxo de execução. Eu estou falando aqui, olha, executa essa função a cada 33 milissegundos. Então, isso vai dar para a gente, geralmente, um frame rate aí de 30 Hz, que já é considerado um bom frame rate. E, enfim, set interval tem vários problemas, é uma coisa meio... Não é certinho, assim, ele não vai executar exatamente aos 33 de 33 em 33 milissegundos. Às vezes ele vai mais rápido, às vezes ele vai mais lento. Tem vários problemas relacionados ao set interval. Também tem outro problema. Aqui ele vai executar essa função update de 33 em 33 milissegundos. Não importa o que aconteça. Se essa função for muito pesada e eu nem terminei de processar aquela função, se já passou o tempo, ele vai chamar de novo essa função. Então, ele vai começar a empilhar processamento e isso vai ficando muito lento. Claro que quando o Canvas surgiu, isso aqui é uma maneira melhor de fazer. Quando estava rolando a recomendação do Canvas, eles também, em paralelo, proporam esse carinha aqui, que é o Request Animation Frame, justamente para trabalhar com esse problema. Para poder usar o Canvas, e a gente vai ver que não só para o Canvas, né, muita gente usa o Request Animation Frame para várias coisas hoje em dia. Eu acredito que para a maioria das coisas que você tem que mostrar na tela com fluidez, você usa o Request Animation Frame.
Certo dia eu estava implementando algo relacionado a Screw e li alguns posts falando que é melhor usar o Request Animation Frame do que usar o evento on Screw. Ou seja, na minha função eu fico verificando qual é a posição do meu Screw manualmente. E isso realmente é bem mais rápido. O que é que o Request Animation Frame faz? Ele tem um frame rate dinâmico. Aqui eu não estou chapando. Olha, executa o game loop de 33 e 33 milissegundos. Aqui ele vai dar o frame rate disponível na máquina. Se a máquina tem processamento disponível para te dar um frame rate de 60 Hz, então ele vai te devolver ele vai chamar essa função 60 vezes por segundo e não 30 vezes. Ou seja, vai rolar uma otimização aqui. Vai ficar mais fluido ainda. Agora, se sua máquina estiver muito ocupada, está fazendo outras coisas, ele vai te dar um frame rate menor. Então, ele não vai fazer retrabalho desnecessário. Ele vai fazer de acordo com o que ele pode naquele momento. Bem, como eu falei aqui, né, o desejável para animação, para qualquer tipo de animação na tela, é de 30 a 60 frames por segundo. O 60 Hz, que são 60 frames por segundo, equivale a um frame a cada 16,66666 milissegundos. Então, a cada 16 milissegundos eu teria que executar um frame. Essa aí é a nossa... É o seu ótimo, você não consegue mais do que isso. Porque é assim que os monitores dos computadores trabalham, eles imprimem a 60 Hz. Aí, dependendo do hardware, isso muda. Tem TV que tem 120 Hz, enfim. Isso tudo que a gente faz, a gente pode medir também. A gente pode medir como é que está essa performance de desenho da nossa tela, né, graças aos DevTools aí que já estão aí há muito tempo, inclusive a partir do IE11, a gente tem esse medidor de desenho, que é o throughput aqui de desenho de frames. Então, ele é um gráfico bem simples, ele mostra ali quanto está demorando cada frame para desenhar. A gente quer diminuir esse tempo dos frames para que a gente atinja o quê? 60 FPS, que são 60 Hz. Mas a partir do 30 ali, ó, já é um bom indicativo de que está legal. Tá, aqui eu mostrei como a gente controla a execução de um código que desenha na tela, né? Uma coisa automática, e o Request Animation Frame dá isso para a gente. Mas como é que a gente faz para controlar eventos do usuário? Né? A gente não sabe, não tem controle sobre isso. A gente não sabe como é que o usuário vai utilizar de fato a interface que você desenvolveu. Então, aí é que entra a história do throttle e do debounce. Então, vou começar falando sobre o throttle. O conceito de throttle ele é bem simples. Ele é basicamente um mecanismo para que a gente controle fluxo. Essa definição aqui ela vem é engraçado, porque essas coisas que a gente usa na computação, geralmente elas são baseadas em coisas da vida real, certo? Tipo, o pessoal está sempre simulando a vida real no computador. E esse padrão throttle, ele é inspirado no throttle da engenharia de motores. O que é o throttle da engenharia de motores? É um pequeno dispositivo que controla o fluxo de combustível no motor, só isso. Ele é esse carinha aqui. Então, o combustível ele passa por esses buraquinhos e ele tem essas tampinhas e daí ele abre e fecha. E, assim, ele controla o fluxo de gasolina que está indo para o motor, por exemplo. Para que tá, ele controla esse fluxo, mas para que eu quero controlar o fluxo do combustível, né? Porque o combustível no motor ele queima de pouco em pouco, né? A gente dá um pouquinho para o motor e ele entra em combustão. Depois joga mais um pouco e entra em combustão. Se a gente jogar tudo de uma vez, ou a gente vai afogar o motor, ele não vai pegar nunca mais,
ou vai explodir tudo de uma vez, que ele vai queimar tudo de uma vez. Ou seja, nenhum dos cenários é bom. Então, com o throttle, a gente tem esse controle. A gente vai liberando um fluxo ali controlado, e a gente fala, ó, se o cara acelerou o carro, então o throttle vai liberar mais combustível. Tá, então o throttle é basicamente uma válvula, é uma torneira. Ali eu controlo, é um dispositivo onde eu controlo o fluxo, a quantidade de combustível. No nosso caso, a gente vai controlar o quê? A quantidade de vezes que aquele trecho de código vai rodar. Os casos mais normais, assim, para a gente visualizar isso, seria o resizing da tela, o scrolling e o mouse moving, porque são eventos contínuos. A gente quer disparar uma sequência contínua desses eventos, só que a gente só quer controlar quantos desses eventos acontecem por unidade de tempo. Para visualizar isso melhor, a gente tem aqui um exemplo de um scroll, sem throttle, tá? Digamos que a gente vai lá e quando rola o scroll, ele chama uma função chamada parallax. Então, aqui no parallax, eu vou fazer meus cálculos lá e reposicionar meus elementos. Então, digamos que em 0,1 segundos, ele dispare essa quantidade de eventos. Ou seja, uma porrada de eventos vai chamar o parallax. O throttle é bem simples, ele só vai intermediar essa chamada. Em vez de a gente mandar o onScroll executar direto o parallax, a gente manda ele executar o throttle e o throttle vai se resolver. O throttle ele vai decidir quem é que vai ser executado no final e como ele vai chamar o parallax no final das contas. Então, de acordo com como eu configuro o throttle, eu posso fazer isso. Ó, executa só metade dos eventos. Então, aqui ele vai executar um evento, vai ignorar outro, vai chamar o parallax em um, vai ignorar outro. E assim, eu acabei de duplicar a performance. Tá, esse aqui foi o exemplo que eu acabei de ilustrar para vocês. Sem throttle. Aqui eu tenho a minha função parallax, lá que faz alguma coisa pesada. E aqui eu só adicionei o evento screw no meu window e estou mandando executar o cara. Pronto, morreu a história. Para executar esse cara com throttle, eu estou utilizando aqui, pessoal, não é a melhor implementação de throttle. Eu não faria isso aqui em prod, mas eu fiz essa função throttle parallax de uma maneira que ficasse mais didática para explicar para vocês como é que funciona. Então, o que acontece? Em vez de eu passar diretamente a função de handler ali, eu estou passando uma chamada throttle parallax. Esse cara aqui vai retornar meu handler, tá? O que acontece? Por que eu precisei desse cara? Porque eu estou setando todo o contexto ali em cima para controle do meu throttle, para não sujar meu contexto global, só isso. Mas eu poderia colocar isso tudo no contexto global e não precisar me preocupar com isso. E passar diretamente esse handler aqui para aquele cara. Esse chopinho está aqui, tá? Porque vocês podem me perguntar mais detalhes sobre isso depois. Enfim, porque eu também não tenho que ficar explicando detalhes por detalhes aqui. Só o conceito geral. Então, aqui eu estou configurando meu throttle. Eu estou falando, olha, meu time window, essa aqui é a minha configuração, de 500 milissegundos. Ou seja, eu estou falando, cara, executa um evento só a cada 500 milissegundos. E aqui, enfim, eu seto um null, um last execution, justamente para poder manipular isso depois. Aqui a minha função de parallax poderia estar fora e eu passando por parâmetro também. Só coloquei aqui para ficar na mesma tela. E esse cara aqui é o que interessa, esse cara aqui é a grande sacada. Aqui ele testa, olha, a última execução, quando ele for executar esse cara, ele vai testar. Faz quanto tempo que rolou a última execução? Já passou de 500 milissegundos, que é o nosso time window? Se sim, então executa. Se não, então não faz nada. É basicamente isso. Visualizando isso de uma maneira mais gráfica. Então, rolou o primeiro evento aqui. Qualquer evento no throttle. Digamos que seja, sei lá, o scroll.
Ele vai executar o primeiro evento e vai setar o time window lá que você configurou. Nesse caso aqui, sei lá, 100 milissegundos. Se antes desses 100 milissegundos rolar outro evento do mesmo tipo, ele fala, porra, tá dentro do time window, não faz nada então, ignora. Então não executou. Aí rolou outro evento. Já passou do time window? Já. Aquele time window lá já expirou. Então, executa o evento, vai fazer a mesma coisa. E vai setar outro time window. Ou seja, a partir daqui é a mesma lógica. Então, ele vai ignorar todos os eventos que chegarem do mesmo time window e vai executar eventos que estão fora do time window. E dessa maneira, a gente pode controlar quantos eventos acontecem dentro de um time window. É só isso, Throttle, não tem muito o que falar. É um conceito bem simples. É um pouco ruim de visualizar a implementação deles, mas, assim, 2 minutos vocês olhando para o código, vocês entendem fácil. A lógica é muito simples, no final das contas. Já o debounce, ele é outro padrão, né, parecido com o Throttle, ele controla a sua execução de eventos, só que a lógica dele é outra. Ele resolve outros problemas. Assim como o Throttle, o debounce é um conceito que veio de fora, só que ele veio da engenharia eletrônica. E quando eu li isso, cara, eu achei meio absurdo, porque a descrição do debounce é a seguinte, é uma técnica que serve para te garantir que um botão foi apertado apenas uma vez. Porra, mas como assim? Será que o cara não sabe quantas vezes o cara apertou um botão? É simples assim? Só que na engenharia eletrônica tem esse problema aqui, ó. Quando alguém aperta um botão, sei lá, ligar uma lâmpada, então você está variando a voltagem de 0 até, sei lá, 5 volts. Vai depender do seu dispositivo. Só que ele não é bonitinho como no mundo computacional que sai do 0 para o 5. Ele vai para o 5, volta e fica variando essa voltagem. Essa voltagem ela oscila, tem um período de oscilação até ela estabilizar no status lá de lâmpada ligada. Só que se você não tiver um debounce na frente, para você garantir que o botão foi apertado, na verdade, uma vez só, o que é que ele vai acontecer? Ele vai queimar a lâmpada com isso. Porque ele vai ligar e desligar a lâmpada várias vezes. Então, isso queimaria nossos dispositivos eletrônicos. Então, na verdade, eu quero identificar, ó, todo esse período de oscilação aqui, na verdade, é um aperto só. O cara apertou uma vez só. E então, esse é o debounce. O que acontece? A lógica do debounce, ele cancela todos os eventos anteriores, ele não executa, quando ele recebe um evento para fazer uma execução, ele vai cancelando e vai postergando a execução desse evento, até o último evento acontecer. Casos comuns, a gente pode utilizar clique e key pressing, né, no caso. Ou seja, o usuário está digitando alguma coisa, ele não parou de digitar ainda. Então, eu vou poder identificar quando o usuário parar de digitar, né, com isso. De uma forma mais gráfica, também digamos que o cara está digitando alguma coisa. Ele digitou uma palavra ali de 4 letras e depois digitou uma palavra de 5 letras. Então, foram disparados aí 9 eventos de QAP, sendo que 4 eventos foram juntos e 5 eventos também ocorreram agrupados de uma maneira, só que separado do outro grupo. Então, como é que eu identifico isso? Como é que eu identifico que que o usuário digitou 2 palavras? Eu tenho que saber quando ele digitou uma palavra. Se eu souber quando ele parar de digitar, eu vou saber que ele parou de digitar 2 vezes. Então, ele digitou 2 palavras. Sem o debounce aqui, isso seria como aconteceria, né? Todos chamando... Esse exemplo aqui é um exemplo também bem fácil de se visualizar, que é sei lá, um autocomplete. Não faz sentido, digamos que você faça um autocomplete com Ajax. Você vai fazer uma requisição para o seu servidor para sugerir para o usuário, no campo de autocomplete lá, algumas coisas. E não faz sentido você mandar uma porrada de requisição para o seu servidor, sendo que o usuário nem terminou de digitar ainda.
Então, o mais comum seria esperar o usuário digitar e aí você envia a sua requisição para fazer sua consulta. Então, com o debounce no meio, pode ver que é o mesmo esquema do throttle. O debounce ele vai intermediar essa comunicação aqui entre os eventos e a sua lógica de fato a ser processada. E o que acontece? Ele vai fazer isso, o debounce. O debounce não tem configuração. Quer dizer, tem configuração sim. Vou explicar para vocês como é que funciona. O que é configurável do debounce é o tempo que eu quero considerar entre um evento e outro. Para sacar, olha, pô, se ele passou 1 segundo entre os eventos, então quer dizer que ele parou de digitar. Então, nesse caso aqui, o debounce iria chamar o autocomplete apenas 2 vezes, porque ele digitou 2 palavras. Ou seja, o último evento, ele postergou a execução de todos os outros e só rodou a última execução desse mesmo evento. Tá, esse aqui seria sem o debounce, né, a implementação sem o debounce, apenas bindando ali o evento keyApp ao nosso autocomplete. E agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a lógica de algoritmo do debounce. Também é bem simples, é parecido com o throttle. E eu estou usando também a mesma didática lá, ele está retornando, na verdade, essa função para a gente. Então aqui, ó, eu estou setando o meu contexto, estou setando o meu time window, que é o que eu vou, olha, vamos considerar aqui que é 100 milissegundos. Se o usuário passar 100 milissegundos sem digitar nada, então quer dizer que ele parou de digitar, ou seja, ele apertou o botão uma vez só. Aqui tem a nossa função, que poderia estar vindo também por parâmetro. E esse cara aqui é a nossa lógica de fato. Então, basicamente é o seguinte. Ele primeiramente faz um clear timeout. Esse timeout nem existia, né? A gente pode ver que esse timeout, na primeira execução, esse timeout não existe. Então, tanto faz. E o que ele faz? Ele seta, é aqui que ele posterga a execução do nosso evento. Ele faz set timeout, autocomplete. Aí time window, né? Ou seja, ó, daqui a 100 milissegundos, executa o autocomplete. Só que antes dos 100 milissegundos acabar, chega outro evento e ele faz o quê? Clear timeout. Ou seja, aquele evento lá que ele agendou para 100 milissegundos, ele cancela e agenda um outro. E assim funciona. Se passar 100 milissegundos e não chegar nenhum evento aqui, então ele não vai cancelar a execução do código, ele não vai cancelar o timeout, não vai rodar o clear timeout, e o cara vai ser executado de fato 100 milissegundos depois. Visualizando isso na linha do tempo, o que acontece? O evento acontece, o primeiro evento, e daí ele não executa. Diferente do throttle, ele não vai executar o debounce. Ele vai setar o timeout, 100 milissegundos. Antes do time window acabar, rolou outro evento. Então, o que ele faz? Cancela o timeout que ele tinha setado e vai setar um novo timeout. E aí, repete, o ciclo se repete. Chegou outro evento, pô, tá dentro do time window, né? Então, cancela, seta outro time window. Passou 100 milissegundos e ninguém chegou, não chegou outro evento. Aí, pum, o set timeout vai executar aquele autocomplete e assim a gente sabe que o cara parou de digitar. Chegou outro depois, ele vai trabalhar da mesma maneira, vai começar todo o ciclo de novo. Então, eu coloquei esse caso aqui porque quem é desenvolvedor front-end aqui? Dessa galera toda aí, quem já desenvolveu algum carrossel na vida? Todo mundo, né? Porque todo desenvolvedor front-end tem que saber desenvolver um carrossel, cara. Você vai fazer isso várias vezes na sua vida. Não importa o emprego. Lá na Globo mesmo já desenvolvi uns 3, cara. E são todos sempre tão diferentes, então, mas a gente está sempre resolvendo o mesmo problema. Mas o que acontece com o carrossel? Digamos que eu tenho aqui um carrossel com várias fotos e, enfim, não tem segredo. Eu vou passar de foto. Nas setinhas vou clicar e vou passar.
e tem uma animação. Essa animação, o quê? Ela demora um tempinho para ser completada, certo? Digamos que seja uma animação de 1 segundo para passar de foto. Se o usuário chegar e clicar 10 vezes no botão, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar 10 segundos passando as 10 fotos. Ou seja, esse aqui é o caso que a gente não tratou os eventos. Os eventos estão ocorrendo ali da maneira que rolar. Se a gente colocar... Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês aqui. Uma pergunta que tem casquinha de banana, tá? Vocês usariam o que aqui? Throttle ou debounce? Quem acha que é throttle? Levanta a mão aí. Para controlar isso aqui. Ninguém acha que é throttle? Ele acha que é throttle. E debounce? Debounce ganhou, né? Então, não tem resposta certa, né? Vai depender do que você quer. Por quê? O debounce vai fazer o seguinte. O usuário vai lá mesmo no cenário. Clicou 10 vezes no botão. 10 vezes. Quando ele no último clique, aí é que ele vai passar para a foto. Para a foto seguinte. O throttle, dependendo de como você configurar o throttle, o usuário vai aperta 10 vezes, aí ele passa 2 vezes só, entendeu? Então, depende muito do que você quer no final das contas. Se você quer que o usuário, sei lá, que ele possa fazer isso, sair clicando várias vezes e passando, você apenas pode controlar a quantidade de fotos que vai passar. Se você quiser que ele passe só uma vez, então ele vai passar só uma vez, no final. Então, essa pergunta aqui não tem resposta certa, vai depender muito do conceito mesmo do carrossel, de como ele foi concebido e tudo mais. Mas é uma questão que está aí aberta, e como esse cenário aí, existem vários outros cenários de interface gráfica, que a gente vê isso todo dia, existem vários padrões de interação, e que a gente pode utilizar isso aí. Um outro exemplo também que eu vi aplicando esses padrões foi com interface que o usuário interage via voz, no caso. Eu tenho que saber um jeito que o usuário deixou de falar, né? O usuário vai falar alguma coisa, enquanto ele está falando alguma coisa, eu estou ali coletando aqueles dados, mas como é que eu sei que o usuário parou de falar de fato? Então, nesse caso, é utilizado o debounce. Esse post aqui foi o Caio que escreveu há um tempão atrás, né? Já tem o quê? 2 anos que ele escreveu isso aqui, Throttle e Debounce, lá no Loop Finito. Se vocês quiserem ler a respeito, está bem explicadinho, bem fácil de entender também. Outra coisa, aí você, esse monte de código feio aí, eu vou ter que sair colocando isso aí no meu JavaScript, tá maluco? Não. Se você não quiser desenvolver o seu, você pode utilizar alguns que já existem. Se você utiliza jQuery, tem um plugin do jQuery, inclusive feito pelo Cowboy, que é o cara lá do Grunt. E é muito simples. Window.screw, em vez de você passar direto para lá, que você passa o $.throttle, e aí os únicos parâmetros são meu callback, ou seja, o código que eu quero que o throttle execute, e minha time window. Debounce, mesma coisa, são os mesmos parâmetros, ou seja, é muito simples de utilizar esses caras. Aqui eu estou controlando o screw e eu estou controlando aqui o keyap no campo de input. Se você é da galera mais hipster que utiliza o underscore, também tem no underscore, é muito simples, já vem dentro do underscore, tá? Não é plugin, não precisa de plugin. A única diferença aqui é que ele troca a ordem dos parâmetros, só isso, mas é a mesma coisa. Ou seja, é muito fácil de utilizar, de reutilizar. Então, pessoal, foi isso. Só para finalizar aqui, só para falar que, divulgar que a gente na Globo.com está contratando, está fazendo um monte de entrevista. Se você se interessa em trabalhar na Globo.com, pode falar comigo, pode entrar aqui nesse repositório iwanttowork@globo.com. Lá tem todos os passos, se forca o repositório, enfim. Ou entra no talentos.globo.com. E podem falar comigo também o dia todo, eu estou aqui, depois Facebook, via Twitter, quando vocês quiserem. Valeu, obrigado.